Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje no podcast do Colégio Dom Pedro II com o nosso ilustríssimo convidado para falar de um tema muito importante, atual, e ele vai explicar muita coisa pra gente, um bate-papo bem tranquilo, bem gostoso, vai tirar as nossas dúvidas. Então eu tenho aqui comigo Leonardo Andrade, líder socioemocional da Escola da Inteligência. Líder consultor, né, Léo? Exato. Então vamos lá. Muito boa tarde, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? O Colégio Dom Pedro é um parceiro de longa data da Escola da Inteligência e é um prazer estar aqui, mas também para falar desse tema tão importante e tão relevante no Brasil e nas escolas do Brasil, né? Então o bullying é um fenômeno que está presente, infelizmente, na realidade, na nossa vida, nas nossas escolas. Temos que trabalhar para prevenir contra o bullying, né? Então eu acho que falar sobre esse assunto, refletir sobre ele, trazer informações e conhecimentos é sempre muito importante para a gente conseguir de fato preparar as nossas crianças e os nossos adolescentes para os desafios da vida, né? Perfeito, Léo. E hoje, para ficar uma coisa, até um bate-papo, uma coisa mais simples para o pessoal entender, eu vou fazer algumas perguntinhas e o Léo vai tirando nossas dúvidas. Vamos lá. Então vamos lá, Léo. Baseado aqui nas pesquisas também, das dúvidas do pessoal, vou começar. Para começar, muitas pessoas acham que bullying é uma brincadeira. E o que você tem para falar pra gente sobre isso? É importante a gente, desde o início já pontuar que o bullying não é uma brincadeira, né? O bullying não é simplesmente um comportamento agressivo, né? O bullying, ele é um tipo de violência e hoje ele, inclusive, se configura como um crime, né? Então, o que define uma brincadeira? Acho que é muito legal a gente falar sobre isso, né? Para as famílias, para quem nos escuta, enfim. Para mim, uma brincadeira, ela é sempre um acordo, né? Um acordo entre iguais ou entre crianças e adolescentes ou entre adultos e crianças, mas precisa existir um acordo no sentido de que nós estamos brincando, nós temos conhecimento, nós estamos ali inseridos numa realidade em que todos terão bem-estar, todos terão ali prazer, todos vão se sentir bem. Estão felizes. E acordaram aquilo. Exato. Estão de acordo com aquela prática, aquela vivência que está acontecendo, né? Então, acho que é importante entender que a brincadeira, ela passa por esse lugar, passa também pelo lugar do limite. Qual é o limite da brincadeira? O limite da brincadeira é o respeito ao outro, né? É a empatia com o outro. Então, se na brincadeira só eu estou sorrindo e você está chorando, não é uma brincadeira. Se na brincadeira, e mesmo que seja um grupo de pessoas sorrindo, mas ali a gente tem uma ou duas pessoas que não estão satisfeitas, que não estão bem com aquilo que está acontecendo, não é uma brincadeira. Deixou de ser brincadeira. Deixou de ser brincadeira. E acho que a gente precisa falar com as crianças e os adolescentes sobre isso, né? Sobre o invadir o lugar do outro, o espaço do outro, o corpo do outro. Porque muitas vezes a gente não tem essa noção de que, poxa, é uma brincadeira para quem? Eu estou talvez reproduzindo um comportamento que eu vi na televisão, eu estou reproduzindo uma prática que eu vi na sociedade sem refletir sobre ela, sem pensar sobre ela, né? Perfeito, Léo, perfeito. Então, em poucas palavras, fala pra gente um pouquinho como é que você define o bullying e o cyberbullying, né? Porque hoje estamos falando muito em cyberbullying por conta da proporção que tomou as redes sociais, né, os aplicativos de mensagem. Então, fala um pouquinho pra gente uma definição assim de uma maneira bem simples. Tentando simplificar ao máximo, um conjunto de comportamentos e atitudes que vão ser praticados com constância. Primeira característica do bullying. Não é hoje um empurrão. E nunca mais aconteceu um empurrão. Não é acontecer ali isoladamente uma agressão verbal que não vai se repetir. Quando a gente fala do bullying, a gente está falando de um conjunto de atitudes e comportamentos que vão se repetir. Hoje talvez seja uma agressão verbal, amanhã talvez seja ali um empurrão, daqui uma semana eu pego de repente o estojo do meu amigo e jogo no lixo, daqui um mês eu passo e deixo um bilhetinho para o meu amigo ofensivo, né, trazendo ali ofensas para ele. Então um conjunto de atitudes que são repetidas com constância. Tá bom? Uma pergunta, intencional? Essa é a segunda característica do bullying. Tá.
Numa brincadeira, esses dias eu estava aqui no colégio, inclusive falando com os estudantes, e eu trazia para eles, muitas vezes, quando eles estão ali descendo uma escada e acabam empurrando um amigo, eles não fazem isso talvez por maldade, com uma intencionalidade de machucar. Fazem porque viram de novo, porque é legal, eles acham legal na idade deles, enfim. Mas não necessariamente eles têm esse comportamento para machucar. Quando a gente fala do bullying, é importante a gente entender que existe uma intencionalidade. Na mente do autor do bullying, o que está passando ali, né, enquanto pensamento? Eu quero que o outro sofra, eu quero que o outro sinta dor, eu quero machucar, eu quero que o outro se machuque. Então, segunda característica é essa intencionalidade em provocar dor, provocar sofrimento ao outro, tá? E a terceira característica importante é que o bullying ele vai acontecer em relações de força e de poder. Então, quando a gente fala de força, por exemplo, e aí é o clássico, né? Do mais alto para o menor, do mais parrudinho, fortinho para o mais fraquinho, enfim, uma série de outras coisas. E aí, quando a gente fala de poder, hoje, principalmente na nossa sociedade, a gente está falando, de repente, de ter informações privilegiadas ou ter informações, conhecimento sobre o outro e usar essas informações que eu tenho para humilhar o outro, ofender o outro, mesmo. De má fé, diminuir o outro. E aí, só para também finalizar a tua pergunta, como isso se traduz para o cyberbullying, né? Então, quando a gente está falando do cyberbullying, a gente está falando do bullying que acontece por meio do uso da tecnologia, nas redes sociais, né? Então, as características são muito parecidas. A gente está falando ali também de constância, a gente está falando ali também de intencionalidade de machucar, só que no caso são ações, atitudes, comportamentos que acontecem, por exemplo, numa postagem, no envio de mensagem, acontece na manipulação da imagem do outro. Então, hoje, com inteligência artificial, às vezes pegar a foto de uma pessoa, recortar partes, colar o rosto dessa pessoa em determinados lugares ou fotos, tudo isso, de novo, com constância e intencionalidade para machucar, pode vir a ser considerado um cyberbullying, tá bom? Perfeito, perfeito, Léo. Só um parênteses aqui, que enquanto você estava falando, eu fiquei pensando. É claro que os nossos jovens, né, crianças até adolescentes, o que acontece? Muitas vezes são muitas informações e às vezes eles nem sabem o que fazer com isso. Então, porque viu o outro, fez, então você deu o exemplo do empurrar, e agora vamos, por exemplo, para as redes sociais. Porque eu vi, porque é legal, porque eu vi no TikTok, enfim, tô falando aqui, vi no Instagram, vi nas redes. E aí vai reproduzir. Isso pode, sei lá, acontecer uma vez. Aí, quando ele vê que o outro ficou mal, não se sentiu bem, causou um dano e tudo mais, mas ele se arrepende, pede desculpa, e aquilo não é um bullying. Não é um bullying, é um comportamento agressivo, pode ser uma violência, pode ser muita coisa, mas a gente aqui não está falando de constância, a gente não está falando de perseguição, a gente não está falando de intencionalidade em causar sofrimento. Então, não necessariamente venha se configurar um bullying. Entendi. Tá bom? Perfeito, Léo, perfeito. Léo, quais são os tipos de bullying? A gente pode ter vários aqui, né? Tá. Começamos citando o cyberbullying, Perfeito. Que hoje é aquele, então, que pode acontecer, como a gente disse, através do uso das tecnologias e das redes sociais, tudo bem? Depois a gente pode ter um bullying que ele é verbal. Então, dentro do bullying verbal, entra a ideia do insultar, do xingar, né? Aquele bullying que é cometido através de palavras, da oralidade no dia a dia, de caçoar do amigo, de zombar de um amigo na frente das pessoas. De novo, aqui, constância. Sim. O bullying social, né? Ignorar, isolar, excluir. O bullying social, ele pode estar atrelado a alguns outros fenômenos, e um dos fenômenos é, por exemplo, a ideia do racismo, a diferença de classe, de gênero. Então, porque elas são meninas, não vão jogar futebol com a gente, elas que fiquem lá, né? Porque ele é negro, Então, isolar, excluir socialmente a partir de características e de estereótipos, tá bom? O bullying físico, né? Então, dentro do bullying físico, entra ali a agressão física, o chutar, dar tapa. E aqui a gente tem que refletir bastante, porque tudo pode começar, embora as brincadeiras, entre aspas, né, podem acabar estando presente em situações de bullying também. Sim, porque os jovens, às vezes, eles têm umas brincadeiras agressivas, né? E a gente fica até onde a brincadeira que você falou. E você falou algo muito interessante, que
hoje eles têm, embora eles tenham uma família como referência, lógico, sim, eles têm professores, mas eles estão muito expostos à tecnologia, né? E aqui acho que vale-me, embora o tema não seja esse, um cuidado das famílias com relação a quem hoje... Você pai, você mãe, você sabe quem é que está influenciando o teu filho? Quem o teu filho tem como referência? Porque às vezes eles estão ali imersos em jogos online, em vídeos, em realidades onde eles estão vendo determinados comportamentos e assimilando como legítimos aqueles comportamentos. E acabam reproduzindo aqueles comportamentos. Não, porque eu vejo, porque todo mundo faz, e eles acabam fazendo sem refletir, sem pensar antes de agir e reagir sobre aquele pensamento, né? Então... Foi por isso que eu falei isso pra você, porque às vezes você sente, às vezes até no aluno, conforme a gente tá lidando, às vezes acontece alguma coisa, exato, alguma situação, e quando você conversa, você vê ele super acuado, nossa, eu não queria ter provocado, eu não queria ter feito o outro se sentir mal, ele também está triste com aquilo, mas aí você já vê a diferença, porque às vezes foi só uma reprodução, como nós falamos, né? Na nossa época, eu entrei pra falar disso, porque na nossa época a gente tinha brincadeiras como Fusca Azul, Aueira, Pedala Robinho, coisas desse gênero, que davam, e assim, é brincadeira pra quem? O outro tá se sentindo bem, o outro tá sorrindo, será que o outro tava de acordo com aquilo? Exatamente. E aí acaba se naturalizando isso, mas tem alguém em sofrimento ali, né? Isso acaba, de repente, ganhando uma constância que lá no futuro pode, de fato, ter uma relação com a ideia de bullying. Por quê? Porque ninguém nunca falou nada, porque ninguém nunca questionou, porque ninguém nunca... Então, é muito importante a gente estar atento também a isso que eles chamam, entre aspas, de brincadeira, sim, porque isso também pode vir a estar presente nos fenômenos de bullying, né? Perfeito. Para além disso, tem um pouquinho mais. Tem o bullying que é material, então rasgar o livro do amigo, como eu falei, jogar o estojo no lixo, entre outras realidades. Um bullying que é moral, difamar, caluniar, sabe, inventar mentiras, fofocas, falar coisas que o outro fez que ele não tenha feito. Tem hoje a gente também tem a realidade de um bullying que pode passar pela ideia da sexualidade, então tocar em partes do corpo que não era para tocar, né, invadir o lugar do outro, o espaço seguro do outro, de repente nessa comunicação. E por fim, aquele bullying que é psicológico, que põe medo, que denota ali manipular, perseguir o outro. E aí, Mi, eu acho que antes de eu finalizar essa parte, embora seja cumprido aqui, dizer que eu não acredito, pra mim a realidade do bullying, às vezes a gente acha assim, está sofrendo bullying só porque está sendo xingado. Às vezes, todos esses tipos de bullying, ou alguns deles, estão sendo utilizados, estão sendo praticados numa relação de bullying. Então não é só uma coisa, não é só o verbal, não é só o material, não é só o psicológico. Às vezes todos eles ali estão sendo praticados contra uma criança ou um grupo. Tudo bem? Perfeito, perfeito, muito bom. Aí você já me respondeu muita coisa aqui, eu vou para a segunda pergunta. Que assim, o cyberbullying, ele trouxe novos desafios em comparação com o bullying tradicional, que é justamente isso que a gente está falando. Só fala um pouquinho, rapidamente, né, que quais são essas principais diferenças. Eu falava também para os adolescentes essa semana, num momento de diálogo com eles, né, eu acho que no mundo real, nós temos muita dificuldade de olhar no olho do outro e de dizer determinadas coisas. Perfeito. A gente tem essa dificuldade porque... rola a coisa da empatia, talvez de uma forma mais forte no mundo real. A gente tem vergonha de julgamentos que podem acontecer. Enfim, N fatores. E os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas têm a ideia de que a internet é a terra de ninguém. Que ali ninguém tá olhando, que ali ninguém tá vendo, que ali ninguém tá regulando. Então, eles, primeiro, ganham encorajamento, né? Aqui eu posso postar, eu posso falar o que eu quero. E se alguém falar alguma coisa, rapidamente eu vou lá, excluo, eu tiro, como se eu tivesse resolvido. Né? A ideia do apagar como se eu tivesse resolvido. Gigantes atrás de uma tela. Fica gigante atrás de uma tela. E, por vezes, esquecem que por detrás da tela existe um outro ser humano, dotado de sentimentos, de emoções e tantas outras coisas, tá? Sim. Então, acho que essa nuance do encorajamento e, ao mesmo tempo, a falsa ideia de que ninguém tá ali olhando, vendo. E aí, foi o que eu falei para eles também. Hoje, felizmente ou infelizmente, tudo que você faz no meio digital gera um registro. Exato. Falei para eles, você, por mais que seja
microsegundos, uma pessoa postou uma foto, eu fiz um comentário ofensivo, eu apaguei 10 segundos depois. Alguém tirou print. Nesses 10 segundos, se alguém tirou o print, tá tirado, tá feito. E se alguém pega isso e joga na internet, nas redes sociais, isso pode ganhar uma dimensão incontrolável. Isso né? que você falou, perfeito. A dimensão. Eu penso muito nisso. Vamos lá, o que você falou ali no mundo real é totalmente diferente. Aconteceu aqui no ambiente do colégio. O máximo que pode acontecer é sair pelo bairro, no máximo aqui na cidade. Agora, nas redes, é uma coisa que não tem limite. Então, esse acho que também, né, essa proporção, né, Léo? Perfeito. E posso trazer mais uma coisa que me veio certeza. aqui enquanto a gente estava falando também? Eu acho que também a questão, já no mundo real, dentro da escola, que é um dos ambientes onde de forma mais comum acontece um bullying das escolas como um todo, a gente, como você disse, é ali mais restrito, é pequeno. Sim. E a gente talvez consiga com maior facilidade, não que seja tão fácil, mas com maior facilidade perceber e etc. Quando é no mundo digital, e hoje a gente tem um gap muito grande, pais e mães que entregam celular, tablet, jogos, esses videogames novos que você joga de forma online, entregam isso muito cedo para os filhos, e pais e mães que não acompanham, que às vezes não sabem o que os filhos estão fazendo no mundo digital. Isso é um perigo, né? E aí, dentro do cyberbullying, é uma grande dificuldade porque se no mundo real já é difícil para a gente identificar e intervir, imagine dentro de uma realidade que é virtual, que muitas vezes nós pais não dominamos aquela linguagem, não conhecemos aquilo. Se torna muito mais difícil para a gente conseguir perceber, intervir e ajudar os nossos filhos. Então, acho que isso é importante também. Tá? Perfeito. Então, na sua opinião, o cyberbullying, o que acontece? A proporção é muito maior. E aumentou também a gravidade do problema. Aumentou. Perfeito. O bullying pode ser com qualquer pessoa? Eu sempre gosto de dizer que não tem, basicamente, assim, eu não vejo estereótipos. Qualquer pessoa pode ser autor, né? Qualquer pessoa, quando eu digo assim, pro autor, é claro que a gente tem ali características, né? Geralmente o autor, ele pode ter sofrido violências também na sociedade, na família. Esse autor, muitas vezes, ele é também uma vítima de bullying que cometem com ele. Então, uma das linguagens que ele aprende de se comunicar com o outro é através da violência. Então, ele passa a reproduzir aquilo. Então, existem ali fatores que levam a criança ou adolescente a cometer o bullying. Agora, como alvo do bullying, eu não vejo assim um estereótipo fechado, regulado. É claro que a gente tem aquilo que é padrão, né? Que muitas vezes a gente vê que você vê uma criança que é mais velha, de uma criança que é mais nova, de uma que é mais alta, para uma que é mais baixa. Enfim, existem esses padrões, mas para mim, infelizmente, não existe muito bem configurada essa ideia de que só pessoas assim vão sofrer o bullying, só pessoas assim vão sofrer. Por isso vai depender muito ali do nosso olhar. Tanto colégio, família, nós temos que estar bem atentos ali à nossa sociedade, aos nossos alunos, filhos, crianças e adolescentes. Com certeza. Léo, qual que é o impacto emocional mais comum para quem sofre o bullying? A gente pode ter muita coisa também, tá? Mas assim, se a gente pensar na questão da escola, a queda do rendimento escolar, né? Então, acho que isso é um fator que pode chamar a nossa atenção. Essa criança ou esse adolescente passa a viver com medo. Também na palestra, conversando com os adolescentes, teve uma menina que disse assim, viver a realidade do bullying é como viver um pesadelo que acontece todos os dias, dia após dia. Então, essa criança, esse adolescente, vai viver com medo, vai viver ali, né, suspeitando, desconfiando de tudo. E isso pode gerar, por exemplo, ansiedade. É uma criança que fica ansiosa, tristeza crônica. Essa criança ou esse adolescente pode não querer, por exemplo, mais sair de casa, pode não querer mais ir para a escola, tá? Porque pode ficar introvertido e, enfim, são várias coisas. E gerar, inclusive, o sentimento de vingança em alguns casos, sabe? Tipo, por que comigo? Por que eu? Né? Se eu tô sofrendo, se eu tô sentindo, o outro também tem que sofrer, o outro também tem que sentir. E é importante dizer que, para mim, e a gente pode voltar um dia para falar só especificamente disso, a gente precisa olhar para a questão da autoestima das crianças e dos adolescentes, tá? Então, o bullying é um fenômeno que ele vem e ele destrói ou interrompe ali
a possibilidade da criança ou do adolescente cultivarem uma autoestima saudável, conseguirem ver o seu valor, conseguirem, né, se sentir bem. Então, o bullying derruba isso. E a gente sabe depois das consequências lá na frente. Com certeza. Mexer na autoestima. Com certeza. Léo, falando em consequências legais. Dá pra falar um pouquinho? Hoje, se é um bullying cometido de adulto para adolescente ou criança, a gente vai ter ali consequências como multa. Geralmente, é mais comum o pagamento de multa quando é de adulto para criança, tá? Mas em reincidências, em casos mais graves, a gente tem ali também a questão de processos que podem levar, por exemplo, ao sistema prisional. Tá bom? Quando é um bullying cometido entre adolescentes ou entre adolescentes e crianças, eles são menores de idade, eles não respondem judicialmente, então uma responsabilidade também ela é voltada para a família, né? Então essa família pode sofrer processo, essa família... Os pais podem ter que pagar multa, mas em alguns casos a gente tem também ali sanções aplicadas à criança e ao adolescente como cumprimento de medidas socioeducativas, tá? Então, e falamos sobre isso também com os adolescentes esses dias. Não vai dar. Eles têm a sensação de que não vai dar nada. Sim. Eu sou menor, e eles inclusive sabem que são menores de idade. Eu sou menor, eu não posso ir preso, eu não respondo, eu isso, eu aquilo. E eu disse pra eles, ok, mas você passa, né? Você e a sua família passam por um processo. Fica ali uma marca. Você vai ter que cumprir medidas socioeducativas. Na reincidência de medidas socioeducativas, existem consequências mais graves, né? Então, como por exemplo, a questão de acolhimento institucional, ir para a Fundação Casa e tantas outras coisas que podem acontecer. E foi importante você falar isso para eles, Léo. O que você sentiu na hora que você trouxe essa... Falar que, assim, é uma coisa séria, né? Porque muitas vezes eles acham, mas eu posso levar uma advertência, uma suspensão no máximo, no caso acontecendo na escola. Eles sentem a gravidade, né? Porque é isso. Pouco se fala sobre as consequências e sobre a ideia da punição numa situação como de bullying. E eu acho que aqui já é importante dizer também, muitas vezes, e de novo, o bullying é um fenômeno não só da escola, mas presente, infelizmente, dentro das escolas, né? Sim, mas na sociedade também, né? Mas acontece, claro, na sociedade, no clube, em vários outros lugares. Mas quando acontece na escola, a gente vê famílias muito assim, tem que punir, tem que expulsar, tem que dar suspensão, tem que... E quando a gente vai estudar afinco... Perfeito, você fala disso, Léo. Quando a gente vai estudar afinco a questão do bullying, pro autor... Tá? E aí acho que aqui duas coisas. Chamar a atenção porque o autor... A gente até mudou a nomenclatura, eu falava isso pra eles. Antigamente a gente falava em agressor e em vítima. Não pode mais, né? Pelo que eu A literatura fala sobre autor e sobre alvo, tá? A nova literatura do bullying. Justamente porque o autor do bullying, ele também... digamos que é uma vítima. Ele também está em sofrimento, ele também passou ou passa por violência. Então, isso é um ponto. E o segundo ponto que eu ia falar é que quando a gente vai estudar e refletir sobre o que se fazer com um autor, com essa ideia do agressor do bullying, o isolamento é a última das consequências. Entendi. Porque esse cara, ele precisa ser... digamos que ressocializado. Resgatado. A gente tem que trabalhar a capacidade dele se conhecer, dele trabalhar sua autoestima, dele ver o seu valor, mas trabalhar também a capacidade dele viver em grupo, dele entender que aquela linguagem da violência não pode ser uma linguagem trabalhada na relação com o outro, dele entender que existem outros padrões saudáveis de relação, de comportamento e de vivências. Então, tirar da convivência social não necessariamente é a melhor estratégia para que a gente possa trabalhar o bullying, entendeu? Perfeito, porque é muito importante você trazer Às vezes é a intervenção pedagógica, é mantê-lo dentro da escola, é acompanhá-lo, é acolhê-lo, é ajudar a família a lidar com uma situação. Você falou, entender, enxergar a história dele, também enxergar o porquê. Claro, ninguém tá falando aqui que vai ser negligente, então pode acontecer, mas é acolher e tentar entender. Isso é muito importante, porque às vezes quem tá do outro lado só quer saber qual foi a punição, o que o colégio fez e tudo mais. A gente cuida do alvo, claro. Né? E tem que cuidar mesmo, eu não tô dizendo que não tem. Mas a gente também tem que ter um olhar especial e cuidadoso com o agressor. Porque, às vezes, e aí eu talvez finalize a minha fala nessa pergunta aqui, às vezes a expulsão é só uma transferência do problema de lugar.
né? Então, eu acho que nós, enquanto sociedade, enquanto profissionais da educação, temos a capacidade de entender os desafios do problema, de lidar com eles e de ajudar aquela criança e aquele adolescente a evoluir, a crescer, a se desenvolver. Porque aí que entra, né? Qual é o papel real da escola? O que eu quero realmente? Não é verdade? Eu não estou querendo uma educação, um propósito mesmo para esse aluno, direcioná-lo. E tudo isso com apoio e participação das famílias. Né? As famílias têm que entender, têm que participar, têm que... Não é tirar, não é colocar de lado, não é excluir, porque aí a gente continua a alimentar esse ciclo de adoecimento desse autor do bullying, né? Perfeito, Léo. Por isso que o colégio é muito bom, que a gente tem um acompanhamento psicológico. Perfeito. Tenha um material socioemocional que possa dar todo um respaldo. Que trabalhe a prevenção, exatamente. Né? Perfeito. Nós vamos falar um pouquinho de prevenção. Prevenção. Quais sinais você acha que os pais responsáveis, até professores, conseguem observar ali da criança, do adolescente, do aluno que está sofrendo bullying? Você acha que existem alguns sinais? Tristeza, isolamento, quando a gente está falando do ambiente da escola, deixar de ir. É uma criança e um adolescente que outrora gostava de ir para a escola, ia super bem nas matérias e de repente não quer mais estar no ambiente, está indo super mal. Queda do rendimento. Queda de rendimento, então irritabilidade, então ficam irritados, ficam bravos, nervosos por qualquer coisa. Então, acho que esses, assim, são os sinais mais clássicos, tá? Perfeito. E aí você já me respondeu a outra pergunta que eu ia falar. Como que os professores podem agir diante, né, da confirmação da ocorrência do bullying, tanto do agressor quanto do alvo? E você já falou muito bem, né? É acolher, saber acolhimento. Acolhimento. Perfeito. Então, o professor, ele precisa se ver nesse lugar muito importante de ser uma grande referência de autoridade, de segurança e de confiança para as crianças e para os adolescentes, né? Então, é claro que o professor, na sala de aula, ele em muitos momentos ali, ele vai precisar exercer essa autoridade, ele vai precisar ali trabalhar combinados, limites, regras, mas o professor convive. Eu falava ontem também, numa reflexão com professores, se eles já tinham a noção de que 200 dias por ano eles estão dentro da escola. Né? Quase que 200 dias por ano eles encontram basicamente os mesmos alunos, dependendo da série que a gente está falando. Então, eles passam muito tempo, eles conhecem essas crianças e esses adolescentes. Muito. E esse conhecer confere a eles a possibilidade de perceber mudanças drásticas, né? Então, era o aluno que sentava ali na frente, era o aluno que era dedicado e de repente ele está sentando lá no fundo. De repente ele está no último lugar. Era aquele aluno que era estudioso, que conversava com os amigos, que tinha um grupo e de repente aquele grupo está num outro ambiente da sala e ele está ali mais isolado. Então, essas mudanças no ambiente da sala de aula são muito importantes. O professor, ele precisa aprender a ler essas mudanças e acolher os estudantes, né? Como é importante o papel do professor, é muito importante. Validar ali o que os alunos estão trazendo, porque às vezes parece, professor, parece uma bobagem, parece uma besteira. O professor, e eu não estou aqui... É tanto conteúdo, né? É tanta coisa para fazer ao longo do ano que às vezes a gente está numa pressa, a gente está no automático e vai passando. E às vezes quando um aluno chama, eu acho que a gente precisa parar, a gente precisa escutar, a gente precisa ouvir, a gente precisa dizer... Peraí, eu não consigo agora com a qualidade que você precisa, mas quando bater o intervalo, vamos conversar, vamos ter uma atenção. Eu não consigo te ouvir agora porque eu tenho 30 aqui dentro da sala, mas eu tenho aqui a minha coordenadora, que é a minha parceira, você pode falar com ela, você pode... Então, a gente buscar estratégias para fazer esse acolhimento. E eu vejo realmente vários professores já fazendo isso, o que eu acho muito bacana, e muitas vezes os alunos, é o que você falou, ele vê na figura do professor uma figura de segurança, né? E aí eu vou falar uma coisa que talvez vai doer, né? Eu acabei de falar, né? 200 dias da vida desse profissional com as crianças e os adolescentes. E aqui não é para pesar sobre os pais e as mães, mas às vezes essa criança e esse adolescente pouco vai ver o pai, pouco vai ver a mãe em casa. Sem culpas, estamos falando aqui numa boa. Sem culpas, por conta de trabalho, uma série de outras coisas, né? Então, o professor, ele se torna muito essa referência para a criança. Talvez é um dos únicos adultos que ele vai ver ali ao longo do dia, né? Dentro da semana. Então, ele vai procurar pelo professor. Às vezes ele não vai falar com o professor, mas ele vai falar aqui, e aí acho que vale aqui ressalvas. Às vezes também não vai ser só o professor.
Às vezes essa criança, esse adolescente, vai falar com o tio que fica lá na portaria. Perfeito. Vai falar com a tia que Do fica banheiro. limpando o banheiro, o pátio durante o Elas intervalo. fazem muito isso. Vai falar com uma tia da cantina. Ele vai se abrir com aquele adulto que o acolhe, que muitas vezes sorri pra ele, que dá bom dia pra ele. Então é importante, por isso que é importante, e a gente fala e tá articulando muito isso também, a formação de toda a equipe, né? Eu ia falar não isso agora. é só o professor. Como é né? importante todos os funcionários Funcionários dentro de um colégio, porque todo mundo tem um papel muito importante. Perfeito, Léo, muito bom. Léo, vou falar agora um pouquinho dos colegas. Então nós já falamos um pouquinho dos pais, como vão perceber, os professores e os colegas, porque muitas vezes aquela coisa, mas eu não participei, eu só estava no grupo e só dei risada, mas eu me tornei cúmplice. Exato. E aí, o que fazer, o que não fazer? Nós falamos bastante sobre o alvo, falamos bastante sobre o autor, e acho que agora a gente fala sobre a plateia, os espectadores. Perfeito, né? vamos lá. Então, e aí a gente fecha a tríade de atores dentro de uma situação de bullying, né? Quando a gente fala ali dos espectadores, a gente pode ter alguns tipos de espectadores. Eu gosto de falar de 3 tipos, tá? A gente pode ter o espectador que ele é ativo, então é aquela plateia que tá assistindo e que incentiva. Vai lá, isso mesmo! E ri, incentiva. E na hora que a bomba estoura... eu não fiz nada. Mas ele tava ali incentivando. Sim. Pode não ter evidências, pode não se ter provas, mas ele tava ali. Tá? Depois a gente tem um segundo tipo de plateia, que é a plateia passiva, que assiste, que vê, mas ela tem muito medo, ela também se sente coibida, ela também se sente mal, no sentido de que se eu fizer qualquer coisa, eu deixo de fazer parte de um grupo. Deixa de pertencer. Me chama a atenção isso, depois eu quero voltar nessa Perfeito. parte, tá? Mas eu deixo de fazer parte de um grupo, e mais do que isso, se eu intervenho de qualquer maneira, eu posso me tornar a próxima vítima. Tudo bem? Tudo bem. E a gente tem um terceiro tipo de plateia, que é aquela plateia que vai estar ali, envolvida, mas ela não gosta do que ela vê, ela não participa incentivando, e ela vai buscar maneiras de poder ajudar naquela situação. Tá. E a maneira de ajudar é muito importante. Tá. Porque nós nunca vamos dizer para a criança, você tem que ir lá, você tem que falar que é errado, não necessariamente essa é a melhor forma de intervenção. A intervenção das crianças ou adolescentes que vão assistir, muitas vezes, ou estão ali no meio da situação, é buscar ajuda de um adulto, é falar sobre o que ela está vendo, é fortalecer essa criança e esse adolescente para entender o que é saudável e o que não é saudável, para entender o que moralmente é saudável, para entender... fortalecer essa criança e adolescente em valores, para que quando ela estiver numa situação como essa, ela consiga parar e, opa, mas isso me machuca. Opa, mas isso não é legal, não foi isso que eu aprendi, não é isso que eu escutei. Eu tô incomodado, tá machucando o outro, tá? E aí esse incômodo gera ela conseguir conversar com um adulto de referência, conseguir conversar com os pais, conseguir conversar com o professor, conseguir buscar uma ajuda externa para ajudar, tá bom? E que isso é muito importante, né, Léo? Porque muitas vezes aquela coisa, eu não vou fazer nada, só vou olhar e também trabalhar, por isso que vocês trabalham a empatia. Exato. É olhar e se incomodar. E Exato. não fazer de conta que não é com você. Exato. E aí eu quero voltar na palavra... pertencimento. Porque, falando com adolescentes esses dias, eu retomava isso, né? Nessa faixa etária, eles querem pertencer a um grupo. Exatamente. Eles querem fazer parte, eles querem ser notados, eles querem ser legais, eles querem ter amigos, eles querem ser vistos. E é muito difícil falar da intervenção dos espectadores quando a gente pensa num caso de bullying, porque é isso, fere essa ideia de pertencimento. Sim. Se eu fizer... Por que eu acabo me tornando cúmplice disso? Porque se eu fizer alguma coisa, eu não vou ser aceito, eu não vou ser legal, eu não vou ser... Sim. E aí, o trabalho de prevenção é fortalecer a autoestima e o eu dessa criança e desse adolescente, para ele entender que se ele tiver... Num grupo, numa situação que está acontecendo um bullying, o fato dele buscar ajuda, intervir, não gostar daquilo, não diz que ele é menos ou mais do que ninguém. Não diz que ele não é legal, que ele não é bacana. Então a gente tem que fortalecer esse cara para ele entender. E se esse é o grupo
que eu tô buscando ser aceito, será que eu realmente quero ser aceito ali? Exatamente. Para ele tomar uma decisão e fazer uma escolha, entendeu? Para ele não ser apenas vítima do acaso, né? Então, eu sou o protagonista da minha história, eu sei o que é importante para mim, eu sei quais são os meus valores, eu sei o valor que eu tenho e o valor que o outro tem, precisa ter para mim, por isso eu não aceito isso e talvez por isso eu nem queira estar nesse grupo e por isso eu tenho a capacidade de muitas vezes intervir no sentido de buscar ajuda, de falar, de dizer que aquilo é errado e apoiar os meus amigos, entendeu? Perfeito. Muito bom, Léo, muito bom. E agora, estamos quase finalizando aqui nosso bate-papo. Como que você acha que um aluno pode, bom, você já falou algumas coisas, buscar ajuda de forma prática, acabamos de dizer, com um adulto? É muito difícil aqui até deixar dicas, porque vai depender de vínculo, de confiança, de segurança, de tempo de qualidade. Então, numa família, por exemplo, que a relação é muito corrida, é muito automática, não tem tempo. E se não tem tempo, acaba não tendo vínculo. E se não tem vínculo, eu vou falar... Mas ele vai achar algum adulto dentro da roda dele ali, que ele vai acabar se sentindo... Né, ele vai à vontade, ele vai sempre eleger, eu penso. Ele vai ter. Sempre eleger um adulto onde ele entenda que ele tem esse vínculo que ele pode falar. E às vezes não vai ser um adulto, às vezes vai ser um próprio amigo de sala, mas aquele amigo talvez tenha mais vínculo com a família e consiga falar para os pais. Perfeito. E aí aqueles pais que estão sensíveis, escutando, conseguem acessar a escola ou acessar a família daquele outro que não teve coragem de falar. Então é muito desafiador isso. Por quê? E aí acho que aqui a gente pode até deixar dicas na relação entre pais e filhos, no sentido de que precisa-se ter tempo de qualidade. Não é quantidade de tempo, é tempo de qualidade. Precisa-se conversar sobre rotina, sobre o que está acontecendo no dia a dia, sobre como está a escola. Precisa-se ter a sensibilidade de acompanhar o rendimento escolar, de perceber essas mudanças drásticas que nós estávamos outrora falando, né? Então, é preciso ter esse investimento na construção de vínculo. E principalmente, quando eu falo aqui de família, nós pais muitas vezes nos colocamos muito no lugar de questionar, de julgar, de falar até antes de deixar com que o nosso filho fale. Então aqui eu sempre imploro para os pais, escute o seu filho, não seja um Faustão. Eu sempre brinco. Alguém consegue falar com o Faustão? O Faustão, ele intervém todo mundo. Ele faz pergunta em cima de pergunta. Você nem terminou de falar, já tem outra pergunta. Deixa o teu filho falar. Faça perguntas abertas e deixa ele dizer, deixa ele, né, explore aquilo. Não intervenha, não corte. Então, não julgue, né? Porque às vezes, mas também, olha o que você faz. Olha como você age. Olha como você está vestido. Às vezes, nós pais e mães acabamos boicotando, podando essa ponte de comunicação que eles tentam estabelecer com a gente, dizendo, isso é besteira. Porque às vezes nós somos críticos demais também. Porque somos críticos, porque estamos no automático, porque tem N motivos. Mas aqui eu acho que é a chamada de atenção. Escuta, deixa essa criticidade de lado. Eu sempre peço para os pais, vocês precisam acreditar nos filhos de vocês. Se o seu filho está falando que determinada coisa está acontecendo, por mais que lá na frente você descubra que seja uma mentira, acredite nele, apoie, confie nele, para que ele sinta confiança, para que ele se sinta seguro de conversar com você, né? E aí você vai destrinchando essa conversa, esse diálogo, aquilo que ele falou, e se lá na frente você descobriu que ele mentiu, você volta, você faz uma reflexão, mas você comunica pro teu filho, eu estou aqui para te ouvir, para você, porque você precisar, você pode contar comigo. E isso é construção de vínculo. E isso é o que garante que eles talvez em algum momento peçam a nossa ajuda, tenham coragem de falar. Talvez eles não vão conseguir falar. Se você está percebendo que o teu filho não consegue, não está bem, que alguma coisa está acontecendo e ele não consegue falar, peça para ele escrever. Às vezes a gente quer ficar também insistindo ali, sabe? Me conta, filho, eu tô vendo que você não tá legal. Eu tô vendo que não tá bacana a tua rotina. E tô vendo também que você não tá conseguindo me falar. E tá tudo bem. Escreve pro papai, escreve pra mamãe o que tá acontecendo. Ó, trouxe aqui um papel, compra uma caneta bonita, né? Nesse momento é a hora que a gente inventa. Tem várias ideias compra aqui, um papel, uma caneta. Cara, escreve aqui pra mim o que você tá sentindo, o que tá acontecendo, eu quero te ajudar, porque eu vejo que você não tá bem. Então, assim, a gente também, às vezes, porque a linguagem, às vezes, agora eu vou falar um negócio que você vai até rir. Às vezes não vai ser nem o papel, às vezes vai ser uma mensagem de WhatsApp, porque ele vai falar com você por WhatsApp. Então, manda uma mensagem de WhatsApp, ele, filho, te amo tanto, mas essa semana eu percebi que você tá tão triste, o que tá acontecendo? Manda uma mensagem pra ele. Que ele se sinta seguro, né? Mas a gente precisa criar
dar o primeiro passo. Exatamente. Às vezes a gente acha que não, é ele que tem que vir me falar quando ele quiser, porque senão eu tô invadindo o espaço dele. Dê o primeiro. Você é o adulto da relação. É você quem tem condição de falar com o teu filho. É você quem tem condição de segurar a bronca se ele trouxer alguma coisa. E entendeu? outra coisa também, às vezes eu sinto, o que acontece? Eles podem ter muito medo de contar pros pais, para os pais falarem, Represália, eu vou lá, né? não, detalhe, eu vou lá na escola, Exato. eu vou lá, eu vou conversar. E assim, às vezes tem que tentar entender o assunto, porque senão também eles começam a entrar muito num papel de vitimismo. Exato. Né? Exato. Aí já tô falando de outras coisas. É essa escuta que a gente tá falando, Tem que de escutar, de perguntar com inteligência, Exatamente. destrinchar o diálogo. Entender ali toda a situação. Pra que não veja só o filho também, mas coitadinho. Mas porque isso também é prejudicial, né? Exato. Então daí nós vamos ter as consequências lá na frente. Bom, Léo, o que você acha? Como nós vamos cultivar nas crianças e nos adolescentes? A pergunta é muito boa. Os valores de empatia, de respeito e assim ajudando a reduzir problemas de bullying, cyberbullying, baixa autoestima. E que programa eles podem? Eu sempre costumo dizer que a gente... Aprender. E eu falava isso pra eles também essa semana. A gente nasce sentindo. Claro. E é claro que esses sentimentos eles vão se complexificando ao longo da nossa vida, das nossas relações e das nossas existências. Então, a gente sente, mas as nossas emoções e os nossos sentimentos, primeiro, não podem nos controlar, né? E aí eu digo isso para dizer o quê? Que a gente, ao longo da vida, vai aprender a gerenciar tanto as emoções e os sentimentos, quanto os nossos pensamentos. Por isso que as escolas têm que investir num trabalho de educação socioemocional. Num programa que seja sistematizado, acompanhado, avaliado, porque por muitos anos no Brasil a gente tinha escola que assim, teve uma situação de bullying, faz um projetinho de bullying, acabou o projetinho, acabou a situação, Gaveta. Morreu. Aconteceu uma violência, uma briga na sala de aula, faz um projetinho sobre respeito. Passou aquilo, engaveta, nunca mais trabalha. E isso não agrega, né? Não. A gente precisa aprender a lidar com as emoções. E as nossas emoções, elas vão como eu disse, se complexificando e elas vão ganhando... A gente vai ganhando novas emoções e novos sentimentos. A compreensão de novas emoções e novos sentimentos. Talvez ali na infância a gente sinta medo, raiva, tristeza, alegria, né? Mas quando chega numa adolescência, esse medo, que era um medo da chuva, que era um medo do escuro, se torna um medo de não ser suficiente para os pais. Não ser aceito, de não ser aceito, né? E aí não é mais só um medo. Esse medo, às vezes, ele vem com a nuance de inveja também. Porque, sabe assim? E vai ganhando outras conotações. Então, é preciso trabalhar a prevenção com sistematização, com constância, que é o que o Colégio Dom Pedro faz há mais de uma década aqui, pelo menos. Nós somos né? os pioneiros. Hoje nós temos na norma da BNCC que todo colégio tem que ter. Mas antes de BNCC já trabalhava. Mas antes de BNCC já estávamos com o socioemocional e a Escola da Inteligência é pioneira. É pioneira. É pioneira exatamente. nesse assunto, então nós E sabemos. é pioneira num trabalho e nós nos sentimos muito felizes de fazer parte da história de vocês, porque a Escola da Inteligência, desde os primórdios, ela entendeu que não é só um trabalho com o aluno. Sim. A gente precisa trabalhar o aluno. A gente também tem que trabalhar a equipe escolar, os professores, toda a equipe, gestores. Sim. E a gente também tem que trabalhar a família. É por isso que os colégios se esforçam tanto em fazer os encontros da família, em fazer momentos de diálogo com família. Muito importante os encontros, gente. Por quê, gente? Porque, primeiro, família e escola... a educação é responsabilidade de quem no Brasil? Se você pegar legalmente, ela é responsabilidade da família, da escola e da sociedade. Né? Então, essas três instâncias são responsáveis pela educação. Então, independente da escola que você escolheu pro teu filho, você precisa ver a escola como parceira. Com certeza. Você e a escola não estão em lugares opostos. A escola é quase como uma extensão daquilo que você acredita, dos valores que você tem, da educação que você quer proporcionar para o seu filho, da visão de mundo. A escola é essa. E a família para a escola é essa parceira, no sentido de que existimos por vocês e com vocês. Então, é muito importante as famílias entenderem todo esse esforço que a escola faz e participar.
né? Não só desses momentos de encontro, mas de tudo que a escola oferece. Hoje tem uma reunião de pais, os pais não vão. Hoje tem uma feira cultural, os filhos criam coisas maravilhosas, espetaculares. Os pais nem ficam, infelizmente. E isso comunica. O que é isso no final do dia? Por que eu tô falando isso? Porque isso comunica coisas para as crianças e para os adolescentes. Com certeza. E o que comunica? Meu pai não liga para mim. Minha mãe não tá nem aí. Eu não sou importante. Aí daqui a pouco ele pode até fazer coisas para chamar atenção, para ver se o pai vem até aqui. Perfeito. Isso também pode acontecer. Pode acontecer. Então, e por isso também é muito importante, quando os pais vão escolher uma escola, entender quais são os valores daquela escola. Se estão, né, de acordo com os seus valores. Isso é muito importante. E aí, a palavra valores. Valor não é preço. Isso. Às vezes a gente cai, é R$50 de diferença e você deixa de cultivar o crescimento, o amadurecimento, a autonomia, a liberdade, o respeito no seu filho, né? Então, cuidar para isso, né? A gente está falando aqui de valor no sentido de que qual bagagem o seu filho precisa ter para a vida, para ele. E a mesma coisa que a gente escuta assim, aquela escola ali, ela faz passar no vestibular, ela põe nos melhores vagas de emprego. A gente não está educando para vestibular. É claro, que a gente vai querer que eles estudem nas melhores universidades, que eles façam um intercâmbio, que eles trabalhem mas o fundamento da escola e da família precisa ser educar para a vida. Porque eu posso dar todos os fundamentos. Se eu não educo para a vida com valores, eu posso dar todos os fundamentos para ele passar na Unicamp. Ele vai passar em medicina na Unicamp, mas ele não vai conseguir fazer o curso, ele não vai conseguir terminar o curso porque faltaram elementos, faltaram valores, faltou proteção emocional, faltou gestão de pensamento, faltou empatia, faltou autonomia, um monte de coisa, e ele não vai conseguir. Então, só finalizando aqui o pensamento... Claro, vamos lá. Um trabalho sistematizado, organizado, com apoio da família, tudo isso é muito importante para que a gente consiga construir uma escola saudável, uma escola que de fato eduque e leve valores para essas crianças e para esses adolescentes, né? Muito bom, gente. Muito bom. Maravilhoso. Léo, finalizando. Se você puder resumir numa frase, qual que é a mensagem que você deixaria para os jovens, para as nossas crianças, jovens, para que eles tenham uma convivência saudável? E para as famílias, educadores. Então, já faz o gancho aí. Qual é a mensagem que você... Vem muitas mensagens, eu vou tentar resumir. O Léo é conteúdo. Eu vou tentar resumir bem aqui, tá? Acho que para as crianças e para os adolescentes, primeiro, que eles saibam que eles não estão sozinhos e que eles podem contar com os adultos com os quais eles convivem. Por mais que não pareça, esses adultos estão ali por eles, né? Então, eu gosto de dizer que o silêncio não vai resolver. Deixar para depois não vai resolver. Fingir que não tá acontecendo não vai resolver. Se tem algo que tá acontecendo que não tá legal, eu não tô bem, eu não me sinto bacana, eu preciso falar sobre aquilo. Então acho que a primeira coisa é falar. Né? Colocar para fora. E aí, crianças e adolescentes, é do seu jeito. Às vezes vai ser uma mensagem, às vezes vai ser uma escrita, às vezes vai ser um desenho, às vezes vai ser falando, mas fale sobre aquilo, porque não vai resolver. A dor não vai passar, o sofrimento não vai ser extinguido se a gente não olhar para o problema, para o desafio, como um problema e um desafio, e destrinchá-lo e resolvê-lo e superá-lo. Tudo bem? Muito bom. Então essa é a mensagem para as crianças e para os adolescentes. Para os adultos, o que eu diria, assim, a gente poder trabalhar cada vez mais a importância e a relevância da empatia. Né? Então, muito bom. Eu estava falando outro dia e eu gosto muito de falar sobre isso. Empatia não é se colocar no lugar do outro, porque a sua dor vai ser sempre sua. Eu posso saber que você está sofrendo, mas eu jamais vou sofrer em gênero e grau que você sofre. Eu não tenho noção da dimensão. Eu não tenho noção da dimensão. Então, empatia, para mim, não é estar no lugar do outro, porque a lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Empatia, para mim, é acolhimento, sensibilidade. Empatia, para mim, é capacidade de fazer perguntas. Você tá vendo que o teu filho chegou com a cara de limão chupado, você vai lá e pergunta, tá tudo bem? Você sabe que não tá Você sabe que não tá tudo bem. Vamos ser honestos na relação, ou então, no né? máximo, eu falo assim, filho, eu sei que você não está bem. Quando você estiver preparado, a gente conversa. Perfeito. Até mesmo se você tiver que abordar dessa maneira. Fazer perguntas inteligentes é fazer perguntas abertas onde o outro tenha que se expor. Como foi o seu dia, Milena? O que você fez de bom hoje? O que aconteceu? Isso implica que você fale, que você se exponha, que você acesse as suas vulnerabilidades. E você está mostrando para o outro que você está interessado no dia dele. Exato. E no que aconteceu. Você se interessa pela vida dele. Então, acolher, fazer perguntas inteligentes,
Presença. Eu não tô dizendo aqui que você tem que passar 24 horas do dia do lado do teu filho. De novo, tempo de qualidade. Mas é 10 minutos do seu dia. Que aqueles 10 minutos você esteja inteiro e entregue à relação ao seu filho. O que acontece é que às vezes a gente vai para a presença deles, a gente pega o celular, a gente liga a televisão e a gente não tá com eles. Né? Então, eu sei que talvez eles tenham se tornado adolescentes, agora eles são um pouco mais, né, fechadinhos. Sim. Cara, deita lá no quarto com ele e vai assistir a série que ele gosta, não para julgar, não para criticar, mas para conhecer o mundo, a realidade do seu filho, as referências do seu filho. Eu sei que talvez, nossa, a vida é corrida, mas você tá saindo de casa, senta ali no sofá com ele e joga uma partida do jogo que ele tá jogando, se propõe a conhecer o jogo que ele tá jogando, esteja presente, sabe? Então, presença, acolhimento, empatia e escutar. A gente precisa aprender a escutar e a observar os nossos filhos, né? Eu acho que quando eu falo em observação é aprender a ler. Acho que o Rubem Alves falava sobre isso. Temos que aprender a ler as pessoas, a ler a expressão facial, a ler, porque as pessoas às vezes não vão usar palavras com a gente. Não vai estar escrito. A gente precisa ler o outro, ler o corpo do outro, ler o olhar do outro. Então aprender a ler as pessoas na observação e aprender a escutar o outro, né? Escutar, talvez o outro, e aí o outro é o meu filho adolescente. E ele tá dizendo coisas que ferem os meus valores, me machucam, mas escuta primeiro. E depois que você escutou, você diz: filho, eu te entendo. Filho, o que você me disse é muito importante. Mas vamos pensar sobre isso daqui. Será que aquilo... Ajudá-lo a refletir. Vou fazer uma pergunta que eu faço para os pais, só para vocês terem noção da dimensão, né? Nós vivemos numa sociedade que em que as pessoas têm que estar alegres o tempo todo. Verdade. E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para adolescentes e para pais é: será que tudo que garante, que fornece alegria momentânea, vai garantir felicidade ao longo prazo pra gente? Com certeza não. Olha a profundidade dessa pergunta. É a dopamina, né? Será que a gente já falou sobre isso com seus filhos? Você tá alegre, você quer estar alegre o tempo todo. Exato. Mas você tá sendo feliz? Exatamente. Você realmente... A gente tem que aprender a buscar essa profundidade de reflexão, com respeito, com carinho, com empatia, com afeto, mas ajudar os nossos filhos, porque às vezes eles estão, infelizmente, reproduzindo. Com certeza. Infelizmente, sendo influenciados. E a gente precisa fazer perguntas que ajudem eles a saírem desse lugar da influência e da reprodução. E muitas vezes é isso, né? Ai, fulano fez isso, fez aquilo, o final de semana foi super agitado. Parece que assim, para ser feliz, eu tenho que ter um final de semana, ou seja, os meus programas têm que ser muito agitados. E eu lembro, porque eu também tenho a minha filha, e às vezes assim, simplesmente estar sentada no sofá, conversando, às vezes você tá ali brincando com uma pecinha bem tranquila, é muito de qualidade e ia estar feliz do mesmo jeito. Então, às vezes, você não tem que estar procurando, como você falou, a felicidade momentânea. E a gente vai conversando sempre isso com eles e que tá tudo bem. E aí, uma última mensagem geral, eu me comprometo aqui, é que nós vivemos, então, nessa sociedade em que parece que pra gente estar feliz, o outro tem que sofrer. Ai, e aí, falando do bullying, do né? bullying, perfeito. Para eu ser feliz, para eu ser aceito, para eu estar acolhido, o outro tem que sofrer. Que humanidade é essa? Que ser humano é esse? Que precisa se alimentar da dor, do sofrimento, da angústia, da ansiedade do outro. Então, para onde estamos caminhando? Para onde a gente está caminhando? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Eu posso ser feliz e você também ser feliz nas nossas diferenças. Exato. E vamos todo mundo caminhar. E vamos caminhar. Exato. Eu não tenho que ser igual a você. Talvez eu não vou ter o que você tem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu não preciso, para ser feliz, para estar bem, para me sentir bem, que você esteja chorando, que você esteja sofrendo. Essa é a educação que a gente precisa trabalhar com as crianças e adolescentes do hoje. Para que elas sejam felizes, o outro não tem que sofrer, não tem que chorar, não tem que ser humilhado, não tem que ser ofendido. Maravilhoso, Léo. Vamos encerrar aqui então com essas dicas maravilhosas. Esse podcast vai ficar gravado, depois nós vamos passar para os pais, para os alunos, né, para que eles possam ouvir um pouquinho de tanta coisa que você tem aqui para nos ensinar. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Foi incrível, foram dicas assim fenomenais, exemplos. Obrigada mais uma vez, Léo. Foi um prazer para mim também. Que repertório socioemocional maravilhoso. Comigo e conta com a Escola da Inteligência. A gente está ao lado de vocês. Muito obrigada, viu, Léo? Imagina. Boa tarde. Ultrapassamos? Muito. Deve ter dado uns 50 minutos.